Obrigada, Fred. Boa noite a todos. Como disse o nosso amigo, aqueles que estão nos prestigiando, que Jesus, o divino amigo, o médico de nossas almas, possa estar conosco nesse momento, para que nós possamos estar conversando sobre uma destas passagens de O Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Meus amigos, esse capítulo no Evangelho, ele tem 20 questões. A começar das passagens de Mateus, que começa ali com Mateus no capítulo 6, dos versículos de 1 a 4, falando sobre como se deve oferecer uma ajuda para alguém que está necessitado. É fazer isso de uma forma sem ostentação. Logo mais à frente, no capítulo 8, também nos versículos de 1 a 4, trata de uma cura que Jesus faz para um irmão que estava tomado pela lepra. Hoje em dia, conhecido como mal de Hansen ou a hanseníase, mas naquele tempo o nome era esse mesmo. Então, uma pessoa leprosa, ela convivia somente com outras pessoas que estivessem também infectadas. Então, qualquer pessoa nessas condições era muito difícil, porque não podia estar no seio da família. Então, aquele leproso dizia, suplicava a Jesus quando se aproximou, ou quando Jesus se aproximou dele: Senhor, tem misericórdia de mim, me cure. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer isso. E naquele momento Jesus disse: quero. E no mesmo instante, a lepra desapareceu. Mas Jesus ainda advertiu aquele homem que recebera o milagre: olha, não conte a ninguém, mas vai e se apresente para aquelas pessoas que você tem que se apresentar e pagar o que deve ser pago para que você entre na listagem das pessoas sãs. Mas abstenha de contar sobre isso. Então, nós vemos aí que o próprio divino amigo Jesus tem essa descrição: fazer o bem sem ostentar, é fazer o bem porque é bom. E dessa forma, como tem 20 itens no capítulo, o Fred, na abertura, ele leu um desses itens sobre a caridade material e a caridade espiritual. Nós escolhemos o item 4, que fala dos infortúnios ocultos. Meus amigos, nesse começo de fala sobre os infortúnios ocultos, nesse momento eu quero, em nome da Casa de Sebastião Marte, que nós somos aqui, do Centro Espírita Sebastião Marte, a primeira casa espírita do Distrito Federal, aqui no Núcleo Bandeirante. Um dos seus fundadores e quem idealizou, outras pessoas tiveram essa ideia, mas chegou o nosso irmão Jorge Cauí e construiu a Casa de Sebastião Marte aqui no Núcleo Bandeirante, na Cidade Livre. Então, era a capital que estava nascendo e o Núcleo Bandeirante era o local onde os trabalhadores ficavam. Por isso é chamada Núcleo Bandeirante ou Cidade Livre. Era uma cidade por onde transitavam todos os carros, todas as linhas de ônibus. Eu me recordo porque cheguei aqui em 69 e naquele ano eu vinha da Bahia e já tinha deixado 2 filhos e acabei esperando o 3º filho por aqui. E aqui era uma poeira muito grande, era aquela terra vermelha,
e passava todas as linhas de ônibus para Taguatinga, para o Gama, e era muito barraco de madeira. Então, a Cidade Livre, o Núcleo Bandeirante, tinha ali junto o Centro Espírita Sebastião Marte. E nós devemos essa obra pela graça de Deus, dos benfeitores amigos e, naturalmente, pelos esforços de irmãos como Jorge Cauí Júnior. Então, esse nosso irmão, a nossa gratidão profunda por fundar essa casa para nós, essa casa que é um lar, que é uma escola, que é uma oficina de trabalho, porque toda casa espírita tem essas funções de lar, de escola, oficina de trabalho, de pronto-socorro espiritual. Então, meus amigos, hoje especialmente, nessa lição, Os Infortúnios Ocultos, nós estamos, em nome dessa casa, nos solidarizando com todos aqueles que perderam seus entes queridos. Eu fiquei hoje meio abalada, já ao final da tarde, porque nós recebemos algumas notícias e participamos também de alguns eventos de auxílio, de trabalho espiritual, e não é pelo fato de sermos espíritas que nós vamos ser insensíveis, muito pelo contrário. A sensibilidade está à flor da pele. E em momentos, como nós sempre costumamos dizer, e isso é uma verdade, porque todo mundo sabe, é o óbvio, o alimento mais precioso, nós não pagamos um centavo por ele, que é o oxigênio da vida. E é exatamente por falta desse alimento que, ultimamente, os nossos irmãos estão partindo pela Covid, por esse vírus letal, que não é Deus que está punindo a humanidade, muito pelo contrário. Deus é nosso Pai, Deus é nosso Criador, Ele nos ama profundamente. Se um vírus como esse chega em todos os cantos do planeta Terra, sendo uma epidemia, nós vamos observar, meus irmãos, que isso tudo é uma criação da própria criatura humana, de vida em vida, de indiferença, de desrespeito, de falta de amor. Nós vamos disseminando pensamentos deletérios, desejos insanos, muita maldade, muito egoísmo. E isso vai gerando esses miasmas. E o planeta responde de que forma? Através dessa virulência total. Então, nesse momento, estamos nos solidarizando com essas famílias que perderam seus entes queridos. Porque é uma perda e nós temos, como espíritas, a doutrina espírita nos ensina a trabalhar com a fé raciocinada. A doutrina espírita não é de crendices, não é somente de rezar, de orar, nós devemos, porque Jesus disse, orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Então, nós oramos, mas junto com a oração, nós devemos estar vigilantes. Devemos seguir as orientações que os cientistas, que aqueles que trabalham na área da saúde e pesquisam, nos orientam. Devemos respeitar a vida. Lembramos que no dia de hoje saiu uma pintura, nas pinturas de Gazi, uma figura simbólica, duas figuras representando dois anjos, duas figuras, e a mensagem respeito. Então, o respeito, a solidariedade às pessoas. Se nós não acreditamos que existe esse vírus, que ele está matando pessoas, olha, vamos respeitar usando uma máscara, nos fazendo respeitáveis, nos tornando pessoas que respeitam as leis, porque é da lei. Os estabelecimentos que estão abertos estão
abrindo as suas portas, mas com algumas exigências do uso de máscara, de lavar as mãos, de álcool em gel, de distanciamento social, e não para nós estarmos brincando, porque não é uma brincadeira. Nós estamos aqui numa conferência virtual, os médicos estão fazendo esse trabalho de uma maneira magnífica para atender as pessoas que não têm plano de saúde, dando orientações médicas através de vídeos. Então, não há necessidade de nós estarmos nessa mistura. E estas famílias que perderam seus entes queridos, certamente, estão guardando muitas dores, muito sofrimento, e elas merecem o nosso respeito, a nossa solidariedade. Então, a nossa prece, porque enquanto falta aqui o oxigênio da vida, e a pessoa estertora num leito, ou seja, muitas vezes fora de um leito adequado, falta o ar e ela, para nós aquilo é terrível. Mas quando nós participamos de um trabalho onde vemos que os benfeitores espirituais estão ali a receber aquele espírito, lhe colocando um alento novo, e o espírito que é imortal, ele toma um fôlego e respira aliviado, dizendo muitas vezes, graças a Deus, pensei que eu ia morrer. Só que naquele momento, ele acabou de fazer a passagem. Então, isso é emocionante, é gratificante, mas ao mesmo tempo, meus irmãos, ainda é muito sofrido. É muito sofrido para os que ficamos por aqui. Então, o capítulo Kardec, no item 4, ele diz que nas grandes calamidades, a caridade se apresenta, se emociona para acudir às grandes tragédias. Contudo, ele fala que ao lado dessas grandes calamidades, que são públicas e notórias, trazendo até uma comoção social, e onde nós ensaiamos gestos de solidariedade, como nós vimos no início dessa pandemia, as pessoas se organizando, fazendo grupos, fazendo sopas, cestas básicas, auxiliando aos poucos, porque a coisa vai demorando, já vai para mais de 4 meses, já entra no 5º mês, e nós vemos um desgaste e uma certa indiferença. Naturalmente, que as casas, os amigos reunidos ainda continuam, nas casas espíritas continuam os trabalhos, pelo menos na nossa tem trabalhos de solidariedade, de sopa, de cesta básica. Nós vemos que tem isso, mas no geral, aquilo já perdeu a graça, como ouvimos muitas vezes as pessoas falando. E isso nós achamos que é inconveniente, porque há tanta dor no mundo, há tanto sofrimento, há tantas pessoas que sofrem como eles não estão acostumados a pedir. Eles suplicam misericórdia através das suas preces, através dos seus olhares. E são nesses momentos que Kardec diz que a verdadeira generosidade sabe descobrir esses infortúnios. E ele narra uma história muito bonita, dizendo quem é essa mulher de ar distinto que se veste de forma modesta e se faz acompanhar de uma mocinha também vestida com simplicidade. Ela para diante de uma casa de aparência miserável. E ali todos a cumprimentam, então certamente todos a conhecem. E ela, sem nenhum receio, ela sobe até a mansarda para acudir uma mãe de família rodeada de crianças. E nesse momento que
ela está rodeada daquelas crianças e chega aquela senhora cumprimentando a todos, levando ali o de que elas necessitam. Então, com a chegada daquela senhora, ela usa ainda mais, ela usa um tipo de condimento, é um tempero através de palavras suaves, para não ferir, para não constranger aquelas pessoas, aquela mãe de família que não é uma profissional da mendicância. Ela é simplesmente uma mulher que trabalha, que faz bordados, trabalhos manuais, e que o seu marido está hospitalizado e sem poder trabalhar, e o seu trabalho não dá condições para sustentar os filhos. E ela tem vários filhos. Então, aquela senhora vai ali saber exatamente o que eles precisam, porque ali na esquina ela deixou na carruagem um verdadeiro armazém, contendo gêneros alimentícios, leite, tudo que aquelas pessoas, agasalho, vestimentas, tudo que aquela família necessita. Por que ela se veste? Kardec pergunta. Por que ela se veste de uma forma tão simples? Para não insultar a pobreza com seu luxo. Por que ela se faz acompanhar daquela mocinha? E quem é aquela mocinha? Aquela mocinha é a sua filha, a sua jovem filha, que também quer fazer a caridade. Mas ela diz, olha, minha filha, você ainda não tem nada de seu. Então, se eu te passar alguma coisa para você dar, não é importante, porque serei eu mesma a estar oferecendo alguma coisa. Quando você me ajuda a cuidar dos doentes, você já está ajudando. Significa que aquela senhora cuidava de ajudar muitas pessoas. E ela diz, se quer realmente dar alguma coisa de seu, aprende a costurar. E então estará fazendo roupinhas para crianças necessitadas. E Kardec vai narrando essa história e dizendo que naquela família, quando aquela senhora chega, a paz, a alegria chega, porque as crianças estão agasalhadas, elas não sentirão fome, nem frio, e dali, quando ela sai daquela casa, ela vai até o hospital, acalmar o coração daquele pai que está internado e dizer que a família está bem, que ela está cuidando enquanto ele não retorna ao lar. Aí nós vemos, meus irmãos, a verdadeira caridade, a verdadeira generosidade, a verdadeira beneficência, onde o maior beneficiado é aquele que está fazendo a caridade. Porque ela se sente bem com ela própria. Ela diz, comecei bem o meu dia. Qual é a sua religião? Kardec indaga. Será ela espírita? Quem sabe? Não importa. O que importa é que durante a noite, um concerto de bênçãos certamente subirá aos céus em agradecimento às atitudes daquela mulher generosa, que ensina a sua filha como praticar a caridade. Ah, meus amigos, nós vamos observar o final dessa história de uma forma muito emocionante, porque Kardec finaliza essa história dessa mulher distinta, porque no lar ela é uma mulher que tem muitos recursos, ela é uma mulher do mundo, na casa dela é uma mulher do mundo. Ninguém sabe o que ela faz. A caridade que ela faz, só a Deus interessa e a sua própria consciência. E naquele momento que ela está ali numa reunião social com pessoas amigas, chega batendo à porta uma mocinha para vender alguns bordados.
E aquela mocinha, quando se vê diante daquela senhora, reconhece nela a benfeitora. Ela quer dizer alguma coisa e imediatamente aquela senhora coloca o dedo nos lábios e pede silêncio. Não diga para ninguém. Assim também falava Jesus. Então, quando Jesus nos diz que a mão direita não deve saber o que faz a esquerda e vice-versa, é um conselho bem pessoal e particular para cada um de nós. Para que nós possamos ser pessoas que observemos as nossas atitudes. Observemo-nos. Porque qualquer coisa que a gente faz e alguém não dá o devido retorno que a gente espera, porque certamente quem faz alguma coisa esperando retorno, isso não é nada bom. Guardar a expectativa de você fazer o bem esperando recompensa, por que Jesus fala ainda das promessas divinas? É porque naquele tempo e ainda hoje, nós ainda vivemos na base da barganha. Nós fazemos coisas aguardando, se não as coisas materiais, mas as benesses dos céus. Deus está vendo o que eu estou fazendo. Então, Jesus, nos conhecendo e sabendo das nossas fragilidades e necessidades, dos nossos limites e limitações, então ele nos fala sobre isso, que devemos aguardar pelas benesses dos céus, que façamos o bem, sem esperar nada de ninguém. Por isso, certamente, Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 886, que trata da lei de justiça, Kardec pergunta, sim, para o Espírito Verdade: qual o sentido da palavra caridade, segundo o entendimento de Jesus? E as entidades venerandas respondem que Jesus entende a caridade como sendo benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Observemos a indulgência para as imperfeições alheias, porque certamente todos nós ainda carecemos da indulgência dos outros. Fazei aos outros aquilo que gostaríeis que os outros vos fizessem. É a medida de justiça. Mas nós esquecemos muitas vezes disso. Nós queremos o melhor para nós, o melhor para a nossa família, esquecendo do próximo. Ah, meus amigos, Jesus nos conhece profundamente. O perdão das ofensas. E muitas vezes, como vamos perdoar o próximo se ainda não aprendemos a nos perdoar? O auto-perdão, o auto-amor. É necessário nos amar, porque nos amando nós vamos estar vivendo com dignidade, respeitando as leis, sendo pessoas melhores, sendo verdadeiros cidadãos, cumprindo com as normas que são válidas para a boa convivência. Respeitar as leis de trânsito, as leis de convivência, as leis de cidadania, as leis dos dias de pandemia, máscara, distanciamento. E a máscara, nós, nesta encarnação, usamos uma máscara, que é a nossa própria cara. É a persona, é a personalidade. Eu estou Neiva, o nosso dirigente, Frederico, é o Frederico, Luiz Otávio é o Luiz Otávio, o Elvésio, a persona é o Elvésio, porém, o espírito
é muito além. O espírito não é a Neiva. O espírito está na personalidade Neiva. Mas Neiva, certamente, em reencarnações passadas, foi João, Joaquim, Manuel, Maria, Débora, Neiva e quantas outras personalidades eu, espírito imortal, terei. Então, aproveitemos o momento. Os infortúnios ocultos, a dor, o sofrimento são intensos. Em famílias que estão agora no convívio mais aproximado e nem por isso mais afetuoso, talvez muito pelo contrário, porque a proximidade pode trazer uniões mais estáveis, pode estar desatando nós de antipatias, de mazelas, mas pode estar também estabelecendo coisas indesejáveis. Então, nesses dias de pandemia, nós não temos que fechar os olhos, olhos de ver, já dizia Jesus, e ouvidos de ouvir. Nós estamos vivenciando os dias preditos por Jesus, segundo Antônio Francisco Lisboa, o mentor espiritual dos trabalhos da arte cura, da pintura de gaze. Nós estamos vivenciando aqueles dias da grande transição planetária, da separação do joio e do trigo. Quem olhar para o mundo e achar que está tudo muito normal, e isso tudo é uma bobagem, vai passar? Sim, tudo vai passar, mas não é uma bobagem. É uma fase peculiar, muito especial, para fazermos aquela reforma cá por dentro de nós. Nestes dias de pandemia, são dias de reflexão, são dias de isolamento íntimo, porque muitas vezes necessitamos sair à rua para ir ao mercado, a uma farmácia, ou mesmo ao médico ou ao hospital. Que possamos ir, mas aqui dentro de nós trabalhando constantemente. Cuidemo-nos para não sermos atacados pela virulência da violência presente nos dias atuais. Como as criaturas estão indiferentes, quanto deboche, quanto desrespeito, mas também quanto amor, quanta solidariedade, quanta afeição, quanta coisa bonita nesses dias, meus irmãos. Como os pássaros têm cantado de forma diferenciada. Como os sons dos grilos, até mesmo o som do silêncio, porque não há um silêncio absoluto. Nós não teríamos condições de vivermos num som absoluto. E isso nós lemos uma reportagem quando o homem ensaiou aquelas viagens para a Lua. O astronauta tinha que entrar numa sala de absoluto silêncio. E depois, em entrevista, eles diziam que era algo de quase desespero. Porque sempre há um ruído, mesmo no silêncio. E eles também tinham que entrar numa sala altamente barulhenta. Então, os dois opostos. Isso para fazer entrar naquele foguete e ir com destino à Lua. E no rumo sideral, meus irmãos, vamos necessitar do silêncio interior, do silêncio de alma, de fazermos esse trabalho, porque dentro de nós
Há muitas mágoas, há muitas mazelas, há muitos nós que precisam de serem desatados. E nós vamos desatar através da fraternidade, do entendimento, do silêncio, de não respondermos mal a alguém que nos ofende. É o momento da tolerância. Nunca foi tão necessário a tolerância. Nunca foi tão necessário o silêncio em alguns momentos. Nunca foi tão precioso o entendimento, um olhar. O abraço, a gente abraça de alma, através de uma ligação de telefone, através de um áudio, através de uma foto. O abraço, ele vai chegar um momento, porém, a necessidade maior de encontrarmos almas, e temos convivido nestes dias, nestes meses, que para nós está passando com muita rapidez. Nós temos encontrado mais com os desencarnados do que com encarnados. E hoje nós tivemos alguns encontros. E hoje nós participamos de algumas reuniões. E hoje nós partilhamos alguns infortúnios, não necessariamente de infortúnios materiais, mas de infortúnios de sentimentos, de perdas. Meus queridos irmãos, neste momento, pelo que nós já colocamos aqui, pela necessidade do alto perdão, do alto amor, perdoemo-nos. Aquilo que passou, perdoemo-nos para que nós possamos aprender a perdoar o próximo. Perdoemo-nos com aquele sentimento de não incidirmos nos mesmos erros, de estarmos atentos e vigilantes, orai e vigiai. Meus queridos irmãos, para cada um, para todos os irmãos da Casa de Sebastião Marte e das outras casas espíritas, e dos irmãos que não são espíritas, e dos irmãos que nem acreditam em espiritismo, nem acreditam em Deus. Nós lembramos que um senhor contou certa feita que um pai, tendo um filho, e ele era um médico, mas o seu filho, ele tinha adquirido alguma mazela que a medicina não descobria o que era. E alguém recomendou que ele levasse ao Chico Xavier. O seu filho estava obsidiado. E o médico não entendia. Ele chegou e disse para o Chico, pediu uma ajuda para o seu filho. E gentilmente, como só um espírito luz, como Chico Xavier, disse, meu filho, Deus nos acode a todos. E Jesus é o grande médico, vamos pedir a ele. Ele disse, mas o problema, Chico, o problema, seu Chico, é que eu não acredito em Deus. Será que vai ser impossível? Ele, não, meu filho, não tem problema, não. Pior seria se Deus não acreditasse em você. Se você não acreditar em Deus, não tem nenhum problema. Então, assim, o Chico cuidava de conversar com as pessoas. Que alma nobre. Enquanto, muitas vezes, para fazer um favor, a gente quer saber da religião da pessoa, se ela acredita, se não acredita. E não deve ser assim. A caridade, ela não precisa de endereço. Então, quando nós vamos fazer um atendimento para quem quer que seja, quando vamos ouvir alguém, que possamos ouvir com o coração, que possamos sentir com os nossos olhos. E que uma mão não precisa a gente fazer propaganda, porque a gente não faz nada. A gente precisaria, talvez, fazer um meia-culpa, assim, uma propaganda de que a gente ainda está muito distante. Ainda somos muito imperfeitos, ou estamos muito imperfeitos. Mas nesses dias de pandemia, nesses dias da grande transição, todos nós estamos na mesma embarcação. Lembremos-nos de que Jesus é o timoneiro dessa embarcação. E aqueles que estão indo primeiro,
certamente estão sendo muito bem amparados. E para nós estarmos encerrando este momento de fala sobre o Evangelho, porque o Lisboa também tem nos dito que nós já falamos até em demasia sobre o Evangelho de Jesus. O momento é para vivenciarmos em atitudes nobres, em descobrirmos quem realmente precisa de uma palavra amiga, de uma prece, de um sorriso, de um abraço, e dizermos em oração com José Silvério Horta, através da mediunidade luz de Chico Xavier, que está lá no Parnaso de Além Túmulo, oração. Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escasséus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os pecados tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidades e de dor. Auxilia-nos também nos ensinamentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja. Muita paz a todos. O Luiz Otávio, que é um companheiro nosso aí, que faz a nossa parte musical dos idosos lá no Lar dos Velhinhos, ele está perguntando o seguinte: será que em família, onde precisamos educar os filhos e também somos espelhos para os que convivem conosco, devemos aplicar essa recomendação de Jesus? Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita? Esse é o questionamento. Luiz Otávio, eu acredito, nós acreditamos que se Jesus deixou essa prescrição para nós, de fato, nós precisamos fazer isso. Você sabe por quê? Eu acredito assim, que o bom exemplo nós temos que mostrar, sim, para os nossos filhos. O respeito ao próximo, aquilo que é bem positivo, nós temos mesmo que ensinar para eles e até cobrar, digamos assim. Mas não cobrar por cobrar, porque nós dizemos para o nosso filho que devemos falar a verdade, desculpe, devemos falar a verdade e, em seguida, nós estamos ali contando algo que é uma mentira. E que exemplo nós estamos dando? Porque o exemplo é o melhor ensinamento. Eu me lembro até de uma sobrinha minha, que sempre recebeu, e lá, minha irmã, com toda aquela mansuetude que ela tem, e sempre ensinando e pregando bem, porque ela é uma pessoa, assim, de fato, eu nem vou dizer só espírita, mas ela é uma pessoa muito bondosa. E ela não gosta de contar mentiras e ensina sempre que devia falar a verdade. E o pai também dizia a mesma coisa. Mas chegou um momento em que alguém querendo fazer, ele trabalhava com fretes, naquele momento ele tinha um caminhão e fazia mudanças. E aquele senhor já devia algumas coisas que ele tinha feito, não tinha pago, e parece que estava querendo fazer um outro serviço, e ele estava em casa e ele não queria encontrar com aquela pessoa. E a menina que tinha aprendido ali na convivência, que não podia mentir, então
o pai dela disse, olha, quando chegar seu fulano, é um homem assim, assim, assim. Deu as características físicas. Você pode dizer que seu pai não está. E quando chegou, ela devia ter ali o quê? Uns 10 anos de idade. E o senhor chegou e o seu Dilson está aí? E ela disse, olha, assim, o meu pai disse quando chegasse um senhor, e eu acho que é o senhor mesmo. Ele disse que era para dizer que ele não estava. Então, meus irmãos, ele passou o maior vexame. Então, nós temos mesmo que ensinar os nossos filhos a fazer as coisas certas. Agora, muitas vezes, trabalhos que nós fazemos de assistência social, um trabalho voluntário, em primeiro lugar, quando eles estão maiores, muitas vezes, se a gente fala que vai fazer, eu vou lá no Lar dos Velhinhos. Se ele não tiver na sua vibe, não tiver na sua sintonia, a primeira coisa que ele vai dizer, o que você vai fazer lá mesmo? Você não podia estar fazendo aqui uma coisa? Então, ou então diz, olha, eu tenho um trabalho lá, e eu vou lá e eu gosto de cantar, de fazer isso, e muitas vezes os filhos até acompanham. Mas quanto a fazer, não saber a mão direita, acreditamos que seja mais no sentido, daquele sentido mesmo de caridade, sabe? Quando nós vamos ajudar alguém em coisas que são bem particulares, bem pessoais, que a gente não deva mesmo abrir para todo mundo. Porque senão daqui a pouco a gente não diz, mas a família inteira está sabendo, daí a pouco, sabe, aqueles gestos de fato, de solidariedade humana, que são pertinentes ao dia a dia nosso, isso nós devemos fazer ensinando para a família, dando como exemplo. Mas quando, de fato, quando Jesus relata essa questão do que faz a mão direita, já é no sentido mesmo da verdadeira caridade. É aquela que deve ficar no anonimato. É ajudar uma família ali, então não precisa ninguém saber. Quando Kardec conta o caso daquela senhora, observa, a filha acompanhava. Para quê? Para aprender como fazer. Mas ela não relatava para o marido, nem para as amizades, nem para o resto da família. Mas a filha que ela tinha que dar o bom exemplo. Era uma mocinha, era jovem. Ela tinha que ensinar para que ela aprendesse como fazer. Agora, fazer propaganda disso, não. Então, ela se vestia daquela forma, ensinava a filha. E você tem razão, e quando é uma pergunta, quase resposta. Em família, aquilo que de fato tem que ser dado como exemplo, nós temos que vivenciar. Vivenciar o amor, a generosidade, seja qual for a nossa religião. Eu espero que dúvidas a gente sempre tem, né? Vai ficando.